O Brasil comemora neste domingo o Dia Nacional da Adoção com avanços na lei. Uma das saídas para agilizar o processo foi a criação do Cadastro Único. Uma pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros mostra que cerca de 15% dos brasileiros dizem que adotariam uma criança, mas quem inicia o processo de adoção ainda enfrenta muitos problemas. Quando anunciaram que iriam adotar uma criança, Paula e Osmar ouviram muitas histórias desanimadoras, mas decidiram apostar no lado bom. Nós preferimos ouvir as histórias estimulantes, que também ouvimos muitas de adoções bem-sucedidas e nós decidimos seguir adiante e valeu muito a pena. Quando nós viajamos várias horas de avião, depois de carro, né? E aí eu fui vendo assim o verde sumir, só palha, palha, aquele calor, imaginando como seria o bebê, né? Mas assim, quando eu olhei para ele, assim, uma criaturinha tão frágil, eu achei ele tão lindo, eu me apaixonei. Na hora que eu vi, eu já fiquei apaixonada. As pessoas me perguntam, você acha que gosta dele como gostaria de um filho biológico? Eu não tive filhos biológicos, né? Mas eu não concebo a minha vida sem ele. Para mim, ele faz tão parte da minha vida como se fosse, né? Ele é amado como se fosse, isso não faz diferença. O menino foi adotado assim que nasceu. É justamente nessa idade, até os 6 meses, que a maioria dos pretendentes gostaria de adotar uma criança. A informação é de uma pesquisa divulgada recentemente pela Associação dos Magistrados do Brasil. Os números mostram que 15,5% dos entrevistados adotariam uma criança. A maioria é casada, tem entre 25 e 29 anos, ganha entre R$ 750 e R$ 2.000 e já tem filho. Apesar dos avanços nos últimos anos, o processo de adoção no Brasil ainda é algo muito complicado. Um dos motivos é a falta de informações mais claras sobre as crianças e os possíveis pais adotivos. O número de crianças em abrigos ainda é um mistério. A estimativa é que sejam cerca de 80 mil em todo o país, sendo 8 mil em condições de adoção. Nada substitui uma família. É ali onde ele vai poder ter um atendimento personalizado. Porque num abrigo, mesmo que seja um abrigo que comporte poucas crianças, ele não está sendo criado, ele não tem aquele afeto, né, de mãe, de pai, ou de tio, de avó, enfim. Isso ele precisa para se desenvolver plenamente, emocionalmente. Para agilizar o processo de adoção, o Conselho Nacional de Justiça decidiu criar um cadastro único com informações de todos os estados. A gente deve diminuir a quantidade de adoções internacionais, a gente amplia para os adotantes e facilita, porque antes era uma via crucis, as pessoas se habilitavam no seu local de residência, saíam percorrendo o Brasil, levando documentação muitas vezes que diferia de um lugar para o outro, e hoje um juiz do Maranhão vai poder, pelo CPF do pretendente, saber que ele foi habilitado no Rio de Janeiro, saber qual a documentação que ele apresentou, o estudo social e psicológico que foi feito e conseguir que essa pessoa leve uma criança do Maranhão para o Rio de Janeiro, né? Isso que a gente sonha que aconteça. A Associação dos Magistrados Brasileiros lançou na semana passada a segunda fase da campanha Mude um Destino, agora com o foco na adoção consciente, feita de forma legal. Para falar sobre essa campanha, está aqui com a gente o vice-presidente da AMB e coordenador da campanha, juiz Francisco de Oliveira Neto. Boa noite, obrigado pela presença do senhor. André. Se existe uma adoção consciente que deve ser feita da forma legal, o que não se recomenda no processo de adoção e acontece muito por aí? Veja, André, essa pesquisa que foi mostrada na matéria, ela identificou que cerca de 1/3 das pessoas, quando perguntadas aonde procurariam uma criança para adotar, 1/3 respondeu que procuraria o fórum, o juizado da infância e juventude. 2/3 responderam que procurariam maternidades e abrigos, locais que são inadequados para isso. A pessoa que quer adotar, ela deve procurar o fórum da sua cidade, se submeter a um processo de avaliação, que é a habilitação, como nós chamamos, e depois disso, onde ela vai dizer quais são as preferências, o que ela quer, qual tipo de criança que ela quer, e a partir daí aguardar o chamado do juizado, que vai promover o encontro entre a criança que eles tanto querem e a criança disponível para adoção. Situações trágicas, infelizmente, do cotidiano. A gente aqui mesmo já mostrou uma mãe que joga o filho no valão, leva o garoto para o hospital, ele sobrevive, e aí já tem um grupo no próprio hospital que batiza a enfermeira que quer adotar. Não é o certo. Claro que essas manifestações são manifestações extremamente válidas, né? Isso mostra como uma característica do povo brasileiro, né, que é a de acolher. Agora, o importante é que se diga que essa criança não é de quem achou, não funciona assim.
né? Essa criança, primeiro, nós vamos verificar se há condições de retorno. Não havendo condição de retorno, não havendo ninguém da família ampliada que acolha essa criança, a colocação dessa criança disponível para adoção para aquelas pessoas que já estão, normalmente há anos, esperando uma criança daquele tipo. Quando nós falamos de uma criança com essas características, é uma criança recém-nascida. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas no Brasil só aceita adotar crianças recém-nascidas. 0 a 3 anos? De 0 a 3 anos, nós temos um percentual que chega a 60%, que é um percentual alto. Né? Porque normalmente não é o tipo de criança disponível para adotar. A criança disponível para adoção no Brasil é uma criança normalmente mais velha, é uma criança que, na grande maioria dessas crianças, não são crianças brancas, algumas são crianças portadoras de necessidades especiais, crianças inseridas em grupos de irmãos. Isso tem que ser considerado, que a outra regra que nós temos é não separar os irmãos. O senhor está dizendo, então, que essa lentidão se deve simplesmente ou principalmente ao fato de que a maior parte dos candidatos a pais procura um perfil de criança que não está disponível na mesma quantidade. Há uma grande diferença entre a criança desejada e a criança existente. Né? Essa campanha da MB é uma campanha que chama atenção para esse problema, procura esclarecer as pessoas, como disse na matéria também, a falta de informação ainda é muito grande, nós precisamos esclarecer as pessoas, até para que as pessoas façam o correto, façam o certo e não fiquem sujeitas a determinadas situações que ocorrem no futuro, como a possibilidade de retirada dessa criança de uma família depois, ou ainda sujeitas à extorsão ou situações dessa natureza. Se tudo der certo, então, o cadastro único, uniformizando e reunindo todos os dados de todos os estados brasileiros com o perfil de todas as crianças aptas à adoção, estará pronto no mês de novembro. Exato. Nós temos 6 meses agora para a inserção. O cadastro já está funcionando, mas só que a pesquisa ainda é uma pesquisa que ela não há condições de ser feita porque os dados estão sendo inseridos. Nós vamos ter 6 meses agora para a inserção desses dados, isso é um trabalho no Brasil inteiro, capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, é um grande avanço a existência desse cadastro. O senhor poderia dar um exemplo? Por que é um avanço? O que muda na realidade? Hoje, o que uma pessoa faz quando ela quer adotar? Ela procura o fórum da cidade dela, se submete a esse processo que nós chamamos de habilitação, que é uma verificação que se faz para que a gente tenha certeza de que uma criança na mão, sob responsabilidade dessa pessoa, não vai ser submetida a um novo abandono. Aí o que ela faz? Ela faz a sua habilitação naquela cidade, para aumentar as possibilidades de adotar, ela tira a cópia daquele processo e remete para várias varas da infância e juventude do Brasil inteiro. Normalmente é onde ela escuta que existe, por exemplo, o caso do Sul. No Sul, o perfil da população são crianças brancas, surge bastante criança para adotar, surgem esses boatos, então ela vai para uma determinada localidade e faz a sua habilitação lá também. Com o Cadastro Nacional, isso ela faz para aumentar as possibilidades de adotar. Por quê? Porque quando eu faço a consulta de um pretendente, eu faço a consulta na minha cidade, na minha comarca. Eu não faço a consulta dos pretendentes ao lado, na cidade ao lado. Não há um cruzamento desses dados. E às vezes eu tenho uma criança com determinado perfil que nenhum dos habilitados na minha cidade quer adotar aquela criança, mas tem alguém que aceitaria adotar aquela criança na cidade ao lado. Com o cadastro único, além de não precisar remeter esses processos para o Brasil inteiro, isso facilitar em muito a vida das pessoas que querem adotar, até porque tem custo, tem despesa. De outro lado também, nós vamos ter a possibilidade de cruzamento desses dados, né? E isso também ajuda muito. Outra coisa, se me permite já completar, que vai ajudar, é porque o discurso, a conversa com as pessoas que querem adotar, ela é difícil por quê? Porque nós não sabemos quem são as pessoas que querem adotar. Eu sei quem são na minha comarca, na minha cidade. Sei no meu estado, por dados que eu tenho do meu estado, mas eu não sei no Brasil. A magistratura brasileira precisa ter esses dados para poder conversar com as pessoas e explicar para elas, inclusive, que se elas querem adotar uma criança branca, menina, que a grande maioria só quer menina, branca, com menos de 1 ano de idade e sem nenhum tipo de problema de saúde ou suspeita e que não esteja inserida em grupos de irmãos, essa adoção pode levar 4, 5 anos. Se ela repensar um dos critérios, que é o critério da idade, e ampliar isso para uma criança com 2 anos, com 3 anos de idade, ela avaliar a consequência disso, se ela está preparada para isso e repensar esse critério, esse tempo pode ser reduzido à metade. Alguém pode estar na expectativa de que o cadastro é público, que pode acessar na internet esses dados? Não é assim? Não é assim porque são dados sigilosos, nós não podemos ter um sistema seguro, porque ele não pode servir como uma exposição indevida
dessas crianças, cujos dados estão ali colocados. Agora, é importante que isso colocar que isso dá transparência ao processo, de modo que a pessoa habilitada vai chegar no fórum da cidade dela, vai sentar lá com o juiz, com o assistente social, ela vai ter condições de fazer uma projeção, inclusive, de quanto tempo ela pode levar para adotar, se manter aqueles critérios. Doutor, para encerrar, que recomendação o senhor daria às pessoas que eventualmente pensam com carinho na hipótese de um dia vir a adotar uma criança? Qual a informação mais importante que elas precisam saber? Que procure o fórum da cidade dela, que procure o juiz da cidade dela, que cuida dessa matéria. Existe um juiz em cada uma das comarcas brasileiras, sempre com responsabilidade para essa questão, e procurar as informações, procurar saber exatamente onde ir. E é lá que tem que ir. Ela não deve ir em maternidade e não deve ir em abrigos para isso. Eu agradeço então a participação ao vivo no Jornal das 10 do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, um dos vice-presidentes, não posso promovê-lo aqui ao vivo ainda, e coordenador da campanha Mude um Destino, Exatamente. Francisco de Oliveira Neto. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.